Nas profundezas do mar, existem inúmeras espécies de animais que podem nos surpreender. E uma dessas espécies são os tubarões. E hoje finalmente você conhecerá as 15 espécies mais raras de tubarões do mundo. 15. Tubarão helicóptero. O tubarão helicóptero foi um peixe selvagem semelhante ao atual tubarão. Estas espécies de tubarões raras surgiram nos oceanos do Carbonífero tardio, há cerca de 280 milhões de anos. Uma curiosidade é que eles sobreviveram à extinção Permiano-Triássica e eventualmente foram extintos durante o início do Triássico, por volta de 225 milhões de anos. Os únicos fósseis encontrados desses tubarões raros são de seus dentes, que lembra bastante uma serra circular. Os dentes desses animais selvagens são cerrados, o que dá a entender que esses tubarões eram carnívoros. Uma hipótese é que essas espécies de tubarões caçavam amonites e seus dentes eram especializados para quebrar qualquer conchas. Outra ideia era que o tubarão atacaria cardume sacudindo sua mandíbula, capturando outros animais selvagens com seus dentes. 14. Tubarão da Groenlândia. Conhecido pelo nome comum de tubarão da Groenlândia, é uma das espécies mais raras de tubarões do mundo, chegando a medir mais de 6,5 metros de comprimento. Os tubarões da Groenlândia são os animais selvagens vertebrados com maior longevidade conhecidos no mundo. Essas espécies raras de tubarões são encontradas a mais de 1.200 metros de profundidade no Ártico e nos mares do norte do Atlântico, mas já foi observado em lugares tão distantes como a Argentina e a Antártida. Alimentam-se principalmente de peixes, e algumas vezes de outros animais selvagens dos oceanos. Já foram encontradas partes de cavalos, ursos polares e alces no estômago dos tubarões da Groenlândia. 13. Tubarão-baleia. O tubarão-baleia é a maior espécie de tubarão vivo, de longe e o maior vertebrado não mamífero existente entre todos os animais. O maior tubarão-baleia registrado tinha um comprimento de 12,65 metros e um peso de cerca de 21,5 toneladas. O tubarão-baleia possui uma boca bastante grande, se alimenta através de filtração, somente outras duas espécies raras de tubarões do mundo exibem este mesmo comportamento. Essa espécie de tubarão se alimentam quase que exclusivamente de plâncton e geralmente não são uma ameaça para os seres humanos e outros animais. 12. Tubarão boca grande. Os tubarões boca grande é uma das espécies mais raras de tubarões do mundo, que gostam de viver somente em águas profundas. Essa espécie rara de tubarão tem uma coloração preta ou acastanhada no dorso. Ventralmente é esbranquiçado. A cauda é assimétrica, possuindo um lobo superior longo, similar às caudas exibidas pelos tubarões do gênero. São tubarões de grandes dimensões, que podem atingir 5,5 metros de comprimento. Os tubarões machos atingem a maturidade quando atingem 4 metros e as fêmeas quando atingem uns 5 metros. Podem passar de 1 tonelada e possuem uma grande boca, com pequenos dentes. O focinho é largo e arredondado. 11. Tubarão-bambu. Os tubarões-bambu fazem parte de um seleto grupo das espécies de tubarões mais raras do mundo, mas são tubarões relativamente pequenos, atingindo não mais que 121 centímetros de comprimento do corpo adulto. Uma curiosidade é que eles têm corpos alongados e cilíndricos, com barbilhões curtos e grandes espiráculos. Como o nome desse tubarão sugere, eles têm caudas excepcionalmente longas, que excedem o comprimento do resto de seus corpos. O curioso é que esses tubarões são peixes preguiçosos, alimentando-se de invertebrados que vivem no fundo do mar e de peixes menores. 10. Tubarão-cobra. O tubarão-cobra ou tubarão-enguia é uma espécie da família Chlamidos. Esta espécie de tubarão era considerada extinta, tem cerca de 2 metros de comprimento e habita águas em profundidades que vão desde 600 a 11 mil metros. O tubarão-cobra é uma das espécies mais raras e antigas do mundo, que já foram encontradas vivas nos dias de hoje. Já foram encontrados fósseis destes animais selvagens com cerca de 80 milhões de anos. Um tubarão-cobra foi filmado em 24 de janeiro de 2007, numa rara aparição em águas pouco profundas no Oceano do Japão, próximo à cidade de Shizuoka. Mas esse tubarão raro se encontrava em péssimo estado físico. 9. Tubarão-duende. O tubarão-duende é uma espécie que habita nas águas profundas, raramente é visto com vida, e por isso ele é considerado uma das espécies mais raras de tubarões do mundo. Ele tem nariz achatado, corpo rosado e flácido e dentes em forma de pregos. O peixe mede de 3 a 4 metros de comprimento, na idade adulta. Essa espécie de tubarão vive no fundo do mar, e já foi encontrado a 1.200 metros de profundidade, no oeste do Oceano Pacífico, no oeste do Índico e a leste e oeste do Oceano Atlântico. Essa espécie rara de tubarão só se alimentam de lulas, camarões, polvos e outros moluscos que também habitam no fundo do mar. Característico por possuir um longo nariz em forma de faca incorporada, por minúsculas células sensoriais e uma grande boca com dentes em forma de agulha. Os tubarões-duende são um dos mais antigos tubarões existentes no mundo atual. Há registro dessa espécie ao largo das costas das ilhas japonesas, Austrália e do sul africano. 8. Tubarão-enfermeiro. Tubarão-enfermeiro, também chamado tubarão-lixa ou lambaru, é uma espécie de tubarão da família Gimblin. Pode medir até 4 metros de comprimento e atingir os 500 kg. Como alguns outros tubarões de espécies raras,
Ele também possui dentes pequenos, mas extremamente poderosos, pontiagudos e todos semelhantes, tanto no maxilar superior como no inferior. Uma curiosidade é que o tubarão enfermeiro ou tubarão-lixa se chama assim por nadar perto do chão como se fosse uma lixa. Ele fica por longo tempo no fundo arenoso, em águas rasas e habita o fundo do mar até os 60 metros. 7. Tubarão asperongular. O tubarão asperongular é uma das espécies mais raras de tubarões do mundo do gênero Oxynotus da família Oxynotida, que habita águas marinhas no ocidente do Oceano Atlântico desde a Noruega no norte da Europa, até a África do Sul, no sul da África. Gostam de viver em profundidades de 40 até 780 metros. Esses tubarões são relativamente pequenos, chegando a medir quase 60 centímetros. Essa espécie de tubarão tem uma barbatana dorsal maior e mais larga que as barbatanas peitorais e se origina a partir de sua cabeça, e tem uma pele áspera, como seus parentes. O tubarão asperongular é carnívoro. Seu prato consiste em teleósteos, crustáceos e equinodermos. Podem até comer caixas de ovos de tubarões pata roxa. 6. Tubarões alopias. Alopias é um gênero de tubarões grandes, que fazem parte das espécies mais raras de tubarões do mundo. Ele é mais conhecido como tubarões-raposa. Os integrantes dessas espécies raras de tubarões são caracterizados por nadadeira caudal longa, com um lobo superior com comprimento semelhante ao comprimento do resto do corpo. São tubarões de grande porte carnívoros, geralmente se alimentam de peixes menores. Duas espécies estão presentes no Brasil: o tubarão-raposa comum e o tubarão-raposa de olho grande. 5. Tubarão-martelo. O tubarão-martelo é um predador selvagem, que se alimenta de peixes, cefalópodes, raias e outros tubarões. Apesar de serem uma das espécies mais raras de tubarões do mundo, podemos encontrá-los em áreas temperadas e quentes de todos os oceanos, em zonas de plataforma continental. São animais gregários que se deslocam em cardumes que podem atingir 100 exemplares. O formato hidrodinâmico desses tubarões lhe proporciona uma maior velocidade na hora de girar a cabeça. E também portam um maior número de ampolas de Lorenzini, que tem a função de detectar campos magnéticos tão minúsculos quanto o batimento cardíaco de pequenos peixes. 4. Tubarão-anjo. Os tubarões-anjo são um grupo de tubarões do gênero Squatina da família Squatinidae. Normalmente habitam fundos marinhos arenosos perto de 150 metros, 490 pés, de profundidade. Eles estão entre as espécies mais raras de tubarões no mundo e estão classificados como criticamente ameaçados pela União Internacional para a Conservação da Natureza. As espécies de tubarões-anjo são incomuns por terem corpos achatados e largas nadadeiras peitorais que lhes conferem uma forte semelhança com os raios. Este gênero é o único em sua família e ordem Squatiniformes. Eles ocorrem em todo o mundo em oceanos temperados e tropicais. A maioria das espécies desse tubarão habita mares temperados ou tropicais rasos, mas algumas espécies habitam águas mais profundas. 3. Tubarão-chifre. O tubarão-chifre é o menor tubarão de todos que existem, além de ser muito especial por causa das cores que apresenta. Esta espécie foi reconhecida no ano de 1855. Hoje podemos dizer que eles fazem parte das espécies mais raras de tubarões do mundo. Ele tem uma cabeça pequena, mais larga, e o focinho é arredondado. Ao contrário de outros peixes, o tubarão de chifre não possui membrana em seus olhos. Sua mandíbula é curva e muito pequena, na qual é possível encontrar entre 19 e 26 fileiras de dentes na área superior, e de 18 a 29 fileiras na parte inferior. Seu corpo tem a forma de um cilindro, embora seus dentículos dérmicos salientes se destaquem que em nada são prejudiciais, pois são macios. As cores da sua pele são muito marcantes, apresentam um tom com manchas mais escuras nas laterais. Em média, podem chegar a medir até 1,2 metro, embora poucos indivíduos excedam 1 metro de comprimento. 2. Tubarão-elefante. As espécies adultas do tubarão-elefante podem chegar frequentemente aos 10 metros de comprimento. Relatos mencionam que nos mares da Noruega foram capturados 3 tubarões-elefante, com mais de 12 metros de comprimento. O maior deles com 13,7 metros, mesmo eles sendo considerados uma das espécies mais raras de tubarões no mundo. Contudo, esta informação é considerada duvidosa porque desde então nunca foi capturado naquela região qualquer exemplar cujas dimensões se aproximassem dos valores reportados. O corpo de tubarão é fusiforme, com um focinho protuberante, de forma cônica, o que associado ao tamanho lhe mereceu o nome comum de tubarão-elefante. A coloração corporal é geralmente acinzentada, com laivos de acastanhado, o que lhe dá um aspecto de pele manchada. Essas espécies de tubarão se alimentam frequentemente perto da superfície da água, nadando com a boca aberta e os rastros branquiais erectos. 1. Sawsharks. Os sawsharks têm um par de longos barbilhões na metade do focinho. Eles têm 2 barbatanas dorsais, mas não têm barbatanas anais. Têm 6 fendas branquiais, as 5 mais comuns. Os dentes da serra alternam normalmente entre grandes e pequenos. Os tubarões-serra alcançam um comprimento de até 5 pés e um peso agora de 18,7 libras, com as fêmeas tendendo a ser um pouco maiores do que os machos. Esses tubarões passarem de ser dos tubarões mais raros do mundo não se alimenta de grandes presas, normalmente se alimentam de pequenos peixes, lulas e crustáceos, dependendo da espécie.
Eles são normalmente encontrados em profundidades em torno de 40 a 100 metros, mas podem ser encontrados muito mais abaixo em regiões tropicais. O tubarão-serra das Bahamas foi descoberto em águas mais profundas.